conversar com o economista Antônio Carlos Frachelli, já está aqui no estúdio. Obrigado pela presença, Frachelli, mais uma vez. Toda semana a gente conversa e as coisas estão mudando, né, rapidamente. E tu traças aí no teu blog a realidade, né, um quadro do que como está o Brasil hoje, com algumas expressões bem fortes. E eu gostaria de a gente começar falando apatia na política, emperramento na economia, intensidade na turbulência, fragilidade do real, aumento dos combustíveis e paralisação dos caminhoneiros já no segundo dia. E o governo Temer fechando 2 anos, né? Temos o que comemorar neste momento? Bem, em tese até haveria o que comemorar, né? O fato de nós termos deixado a recessão para trás é um fato muito importante. O problema é que o governo está muito debilitado. E ele, inclusive, na hora de fazer o anúncio, ele pretendia falar em 2 anos, numa grande recuperação. Foi muito mais tímida a apresentação dele. Mas ele tem consciência da fragilidade do seu governo. Bom, a questão, entre outras coisas, a questão do aumento dos combustíveis que está gerando essa paralisação, que é sempre, né, a gente acompanha com um certo temor, porque hoje, né, e continua, nós planejamos no passado e continuamos dependendo muito do transporte, né, de mercadorias, e a economia, né, emperra também, porque com essa greve a repercussão pode ser grande, né? A origem do processo todo, né, é o avanço do preço do petróleo. O avanço do preço do petróleo a partir da decisão do presidente Trump de impor sanções econômicas ao Irã. Paralelamente, também a redução abrupta na produção de petróleo na Venezuela. Então, esses 2 fatos levaram o petróleo acima de $70. Ora, no momento que é a elevação do preço do petróleo acima de $70, começa a haver pressão sobre a inflação nos Estados Unidos e a antecipação da elevação da taxa de juros. E isso atrai capital para os Estados Unidos e o dólar se valoriza mais ainda. Nessa condição, o real fragiliza e o preço do combustível é em dólar. Então, no momento que tu impõe avanços substanciais, hoje mesmo nós vamos ter aumento no diesel e na gasolina, tudo isso repercute, né, num país movido a rodas, né? Sim. E nós tivemos vários aumentos, né, nas últimas semanas, e é difícil de se planejar. E eu te pergunto se vai haver um impacto maior na inflação, que nós estamos trabalhando com uma inflação baixa já há um bom tempo, isso pode repercutir também na inflação, que é outro temor nosso, né, da volta da inflação. Bem, em condições normais até haveria, mas o Brasil vive aí com uma taxa de desemprego abrangendo quase 14 milhões de pessoas. Além disso, o contingente de pessoas que deixaram de procurar emprego, adicionado ainda aqueles que estão trabalhando por qualquer salário possível, né? Então cria uma situação em que a renda está contida. E isso impede que haja aumento dos preços, porque não há comprador, não há como atender essa oferta. E hoje tem reunião programada do governo com Petrobras, né, para tentar achar uma saída. Não sei aonde que se pode buscar uma solução. solução. No passado, os agentes econômicos acostumaram a trabalhar com o preço estável, né? Só que depois dessa crise, a Petrobras começou a incorporar os preços dos combustíveis e as variações do dólar sistematicamente. Então passou a ter um novo padrão. Fica difícil imaginar que alguém vá, neste momento, incorporar algum prejuízo para estabilizar preço. Para a gente finalizar, o dólar fechou ontem 3,68. Há uma possibilidade de seguir nesse aumento? E o que o governo pode fazer para tentar equilibrar esse processo? Eu acho que há forças externas e internas pressionando para que o dólar fortaleça e o real fragilize. O governo pode recorrer aos swaps e vender dólares, né? Mas mesmo assim a instabilidade, a incerteza é muito grande e não há forma de conter no curto prazo. Frachelli, mais uma vez te agradeço então e a gente volta a conversar na semana que vem. Isso mesmo. Vamos acompanhar os desdobramentos, mais informações no blog do Frachelli, que é antoniocarlosfrachelli.com. E os parlamentares da